Você não precisa de um emprego, você precisa de uma vida que faça sentido. É exatamente essa reflexão que eu venho pensando há muito tempo, tipo, muito, muito tempo mesmo. Em torno de mais de 7 anos, que é o ponto de virada da minha vida. Mas eu não estou aqui para falar propriamente de coisas da minha vida, né, em si, assim, desses pontos de virada. Eu estou aqui simplesmente para falar o seguinte, que uma coisa que vem batendo muito na tecla aqui na minha mente é que a gente quer correr tanto atrás sempre de um melhor emprego, de mais dinheiro, de mais coisas, mais bens materiais, mas a única coisa que a gente deveria estar correndo atrás é de uma vida que faz sentido, uma vida que você não vive o tempo todo acelerado. O sistema quer te fazer você ficar acelerado o tempo todo. E isso é um problema. Você sente isso na pele. O tempo todo você olha simplesmente para o relógio e já se passou mais 1 hora, mais 2 horas. E o tempo todo está acelerado. Eles querem te manter acelerado. Porque uma pessoa que está acelerada, ela não consegue pensar na própria vida. Ela começa a cuidar da vida dos outros. Ela começa a viver algo sem propósito. Ela não pensa nas oportunidades que passam ou que ela deixa ir embora. E aí que está um problema. E talvez exatamente você tenha se destruído ou você está destruído nesse momento, tanto emocionalmente, psicologicamente e fisicamente, por esse excesso de, vamos dizer assim, obediência a esse ciclo. Trabalho, eu tenho que ter mais, quando na verdade nós já temos tudo, se você for parar para ver. A gente só precisa de um mínimo para sobreviver. Aí você fala, pô, mas a vida não é sobre isso, nós temos que desfrutar sim. Mas uma coisa que eu tenho vivido na pele, que o maior desfrute da vida é simplesmente você estar aqui agora, respirando, podendo estar aproveitando cada segundo de vida. Porque, igual eu falei em uns vídeos atrás, eu estava vendo algo curioso, que o coração exatamente tem vamos falar assim, um platô máximo de batidas que ele vai bater na vida inteira de um ser humano. E eu achei isso incrível. Claro, se eu vi uma matéria, tá? Se eu tiver errado, se me discorda ou não. Mas enfim, mas eu achei isso interessante, porque na real tudo. A vida é isso. A gente tem tempo para tudo. A gente nasce, cresce, evolui, ou depende da pessoa, não evolui e morre. É o ciclo da vida. E esse vídeo, tipo assim, eu penso em tratar ele da seguinte maneira. Eu tô querendo motivar você ou desmotivar você a trabalhar. Não tô aqui para falar para você largar seu CLT. Até porque eu estou também no seu lugar. Estou tentando buscar muitas respostas. Mas eu creio que esse vídeo vai chegar para você no momento certo, no qual você está confuso com o que acontece na sua vida, com o que está rolando. Sabe? Você não sabe o que decidir, o que não. Você só sente que está tudo muito acelerado, mas você não consegue saber o que você tem que fazer ou não. E exatamente o que eu penso é um modo de vida no qual você renuncia você viver esse sistema, né? E, tipo, cara, a gente foi criado para viver muito mais. Não sei qual que é a sua religião. Eu acredito que nós somos filhos do Criador máximo, o cara que simplesmente criou tudo, partícula, molécula, nós, os animais, e ele exatamente fez tudo isso e em um certo momento, ao que nós sabemos, ele também descansou, né? E eu acho que esse fato de que tudo mantém a gente acelerado, isso não é bom. Não é bom porque faz a gente fugir dessa percepção de entender o nosso propósito. Porque é sobre uma vida com propósito. Não tipo só sobre trabalhar, comer, dormir, acordar e esse ciclo. A gente tem que encontrar um ponto nisso tudo que faça a gente viver cada dia como se fosse único. E é exatamente sobre isso também, tipo, viver cada dia como se fosse único. Não ficar, tipo, pensando amanhã na conta que tem para pagar,
Acho que as coisas, lógico, você não vai viver como um Buda o dia todo meditando. Eu digo, tipo, no sentido de você viver uma vida com um propósito, não uma vida em torno de trabalho, de dinheiro, de bens financeiros, ou do que o outro está achando, do que deixa de achar. Tipo, você viver, tipo, você ter prazer de viver a vida com o que você já tem. Eu também me vi numa situação, não sei se você está assim nesse momento, talvez seja o seu caso. Talvez o que eu vou te falar vai tocar um pouco você, né? Você vai sentir familiaridade com isso. Mas eu me senti que eu não estava muito grato, tipo, com certas coisas. No momento que eu peguei uma certa doença, peguei uma sequência de várias doenças, agora que eu estou melhorando um pouco. E das últimas doenças que eu peguei, pneumonia e gripe, eu fiquei praticamente sem respirar, fiquei muito mal. Eu perdi o paladar, né? E olfato, né? Olfato. Enfim, não consegui sentir o cheiro dos alimentos. E exatamente isso me fez refletir sobre o quanto isso eu tinha que valorizar isso, tipo, no meu dia a dia. A gente às vezes senta na mesa para comer, a gente só pensa, ao mesmo tempo que nós está comendo, está conversando com outras pessoas que estão na mesa ou não, mas ou tá no celular, tá o tempo todo pensando em coisas que não tem nada a ver, mano. Tipo, ao invés da gente estar aproveitando cada segundo daquela parada toda. E isso é uma prisão, na real. Mas, cara, hoje, tipo, o sinônimo de valor de um ser humano é quantas horas você trabalhou, quanto você ganha, quanto você consegue desenvolver, quanto você consegue gerar, quanto você tem. Tipo, agora a onda da internet é quem ganha mais que quem. Qual é o jovem que ganha mais que o outro? Aí fica essa disputa. Eu tenho 21 anos e eu ganho, sei lá, 90 mil por mês dessa forma. Tipo, as pessoas acham que o valor da vida é isso. Tipo, só ganhar dinheiro. E aí essas mesmas pessoas são pessoas rasas, vazias de conteúdo. Tipo, não tô nem falando em questão de criar conteúdo. Tipo, você senta com elas numa mesa, elas não têm nada o que falar, o que expressar, sabe? Tipo, uma vivência. E, tipo, vem uma coisa muito forte na minha cabeça o tempo todo que a gente não tem uma vida com propósito, uma vida que, tipo, faz sentido. Tipo, a gente tá o tempo todo reclamando, o tempo todo negativo, o tempo todo não sendo grato, a gente não ajuda ninguém. A gente vê uma pessoa que precisa ali na rua, ao invés da gente, tipo, pô, às vezes você tem R$ 2, você na carteira, ao invés de você ajudar, você fala, não, não vou dar pra esse cara porque ele vai usar droga, ou tipo, vagabundo, vai trabalhar, tipo, é o pensamento que eu um dia já pensei também, mas depois, tipo, comecei, veio vindo uma coisa assim, moldando e melhorando na minha mente. E também acredito que muitas pessoas ao meu redor, também já conversei, troquei uma ideia sobre isso. Algumas têm uma opinião mais rígida a respeito. Acho que é cada um por si. Na real é cada um por si, mas a vida é muito mais do que só sobre isso, sabe? Tipo, pelo menos na minha opinião. E o sistema, ele tipo, te ensina a ser uma máquina, mas não te ensina a pensar, não te ensina, tipo, você ter um propósito de vida, viver a vida, aproveitar os momentos. Não, ele te ensina a ser uma máquina que gera o tempo todo resultados. Ele quer você cansado, ele quer você distraído, ele quer você mal, tanto fisicamente como mentalmente, principalmente desconectado espiritualmente, seja qual for a sua religião. Ele quer que você não tenha um contato consigo mesmo. Ele quer que você mais faça do que receba. Isso é o sistema. E exatamente um ponto que eu reflito muito é que muitas pessoas não questionam e não tentam mudar isso. Elas querem viver essa vida. Quando na verdade a gente não foi feito exatamente só para trabalhar, comer uma corrida, literalmente uma verdadeira corrida dos ratos. A vida é muito mais do que isso. Tipo, a vida ela é sobre momentos, sobre vivências, sobre você poder aproveitar os alimentos enquanto come, sobre você poder falar um bom dia para as pessoas. Às vezes a pessoa, mano, não fala um bom dia para os outros, já acorda já mal-humorado, já acorda mal. Já acorda mal, então o resto do dia vai ser mal. Então, tipo, sabe? Mas eu tenho certeza que você, assim como eu, você não é uma pessoa preguiçosa, você é uma pessoa esforçada, você é uma pessoa que está tentando, está se esforçando.
você tenta uma saída, mas parece que você fica num looping de pensamentos e não consegue, sabe? Você parece que sempre está vendido ao sistema. E é exatamente isso que eles querem. E assim como você, eu também estive exausto sobre ter uma vida, mas uma vida na qual eu não pertenço. Eu vivo, mas apenas só para sobreviver o tempo todo. E durante muitos anos a minha vida foi assim. Em outras épocas, tipo, ao que eu tenho conhecimento, os homens eram valorizados por aquilo que eles pensavam, aquilo que eles sentiam, aquilo que eles criavam. Tanto que existia pessoas que criavam coisas. Hoje não existe, tipo, pessoas que criam. Por isso que eu valorizo editores de vídeo, designers, criadores de conteúdo. Muitos deles, né? Alguns não, né? Mas porque isso ainda é uma forma de arte. Isso é, como que eu posso explicar? Parece que exatamente isso as pessoas elas buscavam se desenvolver. Hoje elas não buscam mais se desenvolver e viver uma verdadeira corrida o tempo inteiro. Por exemplo, você deve conhecer o Isaac Newton. Mudou o mundo pensando, meditando, né? Mas ele tinha ações também. Ele não simplesmente se vendeu a uma corrida dos ratos. Igual, talvez você está num CLT, mas você não está tomando nenhuma atitude para que isso vá se desvinculando da sua persona e você viva a vida. E eu vivi isso um tempo e depois eu me permiti sair disso, só que quando eu me permiti sair disso, eu entrei em uma outra corrida silenciosa, que é a corrida da obsessão por desenvolvimento. Então eu fui obcecado em me desenvolver, no meu talento, e comecei a entrar num ciclo de só produzir e fazer algo para os outros, não para mim. Aí eu tive que tomar uma atitude, na verdade não tomei propriamente uma atitude. Veio como se fosse um flash, uma mensagem do universo para mim, e foi no final do ano passado, entre a última semana do ano, eu precisava de mudança, que aquilo não podia se estender por mais um ano, por mais 365 dias. E eu tomei essa atitude e mudou, sabe? Tipo, e a minha vida toda foi isso, cara. Tipo, me desenvolver pros outros, fazer coisa pros outros. E eu cansei disso, mano. Tipo, a verdadeira liberdade pra mim não é simplesmente não trabalhar. Tipo, a verdadeira liberdade é eu poder fazer algo que tenha um propósito e que eu possa viver a vida. Igual hoje. Abdiquei de trabalhos, de coisas para eu viver a vida. Tipo, ter saúde, poder me alimentar melhor. Isso é importante. As pessoas não valorizam nem o se alimentar melhor. E eu tava tão desconexo de mim mesmo que, tipo, eu não tava me importando mais se eu tava engordando, né? Que eu tava com sobrepeso, que estou também com sobrepeso. Na verdade, esse sobrepeso ele veio pelo fato que eu tava muito nervoso, ansioso e sem rotina. E agora, para eu me alinhar novamente, depois ainda dessa bolada de várias doenças, é complicado. Mas, cara, o que um ponto de reflexão desse vídeo é que a gente tem que parar de viver em prol de só dinheiro, de conquista, de mais produtividade, de mais aceleração. Tipo, cara, vamos viver com realmente o que a gente precisa. Um pouco, pelo menos um período. Sabe? Essa obsessão por dinheiro, sabe? Toda vez que eu abro o YouTube, cara, eu não entendo. Que pira é essa que a pessoa só vê, só fala de dinheiro? Eu entendo, é necessário, ainda mais um país como o nosso. Mas, tipo, a vida é muito mais do que isso. Tem várias outras coisas boas para pensar. Eu entendo, é uma aflição não ter grana, não ter como comer, se alimentar. Mas isso se torna um problema quando você fica obcecado só nisso. O que que você acha sobre tudo isso que eu falei? Deixa seu comentário aqui sobre a sua vida com propósito. O que você está fazendo para mudar isso? Quero que você deixe seu comentário. Se você é novo também, se inscreva. Se inscreva para nos dar nessa meta, nessa minha jornada, tá?
Deixe seu like também, que é importante. Eu te vejo amanhã no próximo vídeo.